Vamos lá, vamos falar agora de esclerose múltipla. Sabia que maio é o mês em que é celebrado no mundo todo o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, né? Que tem o objetivo de dar maior visibilidade a essa doença, informar a população, alertar para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para essa doença, gente, que infelizmente atinge cerca de 40 mil brasileiros. Para que a gente entenda melhor sobre esse assunto, nós convidamos o neurologista Dr. Flávio Salem, que já está aqui e a gente vai conversar com ele agora, inclusive tirando a sua dúvida. Você que enviou a pergunta no Vida Melhor Oficial, segura porque já já você tem a resposta. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cláudia. Uma alegria te receber. Igualmente, muito obrigado. Eu vou te convidar para a gente sentar e conversar sobre esclerose múltipla. Vamos lá. A gente tem falado muito mais e tem visto muito mais essa doença do que antigamente, né? O que aconteceu? Aumentou a incidência ou é só a propagação que está maior? Boa pergunta sua. A esclerose múltipla foi uma doença que foi descrita no século XIX, por Jean-Martin Charcot, né? Até hoje o pessoal utiliza o termo antigo, esclerose em placas, né? Na França. A gente usa o termo americano, né? Multiple sclerosis, né? Esclerose múltipla. Era considerada uma doença rara, mas de uns 30 anos para cá o negócio tem crescido, provavelmente pelo aumento do diagnóstico. Esclerose múltipla é uma doença que produz sintomas, sinais, muitas vezes que se parecem sinais de derrame, né? Às vezes você acha, pode ser um derrame, mas você faz a ressonância e você vê os achados de ressonância clássicos de esclerose múltipla. E é claro, que a gente tem observado também é que a esclerose múltipla aparentemente tem fatores genéticos e ambientais. A gente fala genético porque a gente sabe que latitudes mais altas, Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Canadá, tem mais chance de ter esclerose múltipla, enquanto que latitudes mais baixas e povos não caucasianos, negros, asiáticos, têm menos chance de ter esclerose múltipla. E, claro, o perfil socioambiental. A gente ainda não sabe exatamente todos os fatores, mas a gente sabe que infecções ativas ou prévias por um vírus chamado Epstein-Barr, baixa concentração de vitamina D, não é fator. A baixa concentração de vitamina D é um fator de risco discutível, mas a gente sempre trata, tá? A baixa incidência solar, obesidade na infância e na adolescência também podem ser fatores de risco interessantes no desenvolvimento de esclerose múltipla. Uma coisa interessante, rapidinha, a vitamina D, há alguns anos, recentemente, apareceu uma febre de uso de vitamina D em altíssima dose, né, esclerose múltipla, né, por conta de alguns protocolos médicos. E a gente acha, nós neurologistas que tratamos isso, a gente acha isso um disparate, porque a vitamina D em altíssima concentração... você está falando você falou febre, como eu estou focada aqui na saúde, pensei febre de termômetro. Não, febre mesmo de loucura no sentido de muita gente tomando vitamina C em altas doses. E a gente acha que isso é um disparate, porque vitamina D em altíssimas doses também é tóxico. A vitamina D tem que ser reposta quando ela está baixa. Mas o tratamento da esclerose múltipla não pode se basear somente em vitamina D. Agora, é interessante você falar sobre isso e é um assunto, inclusive, que eu preciso trazer aqui para falar, acho que até especificamente sobre ele, porque realmente a gente está vendo aí um aumento muito grande, principalmente na medicina integrativa, do uso da vitamina D numa dosagem cavalar, né? Um negócio... E eu não sabia que era perigoso. E tem aparecido vários casos de intoxicação. A vitamina D pode causar calcinose renal, pode causar calcinose cutânea, pode causar hipertensão arterial, pode causar aterosclerose acelerada. Então, é uma coisa que você tem que ter um pouco de cuidado. A vitamina D, ela não é uma vitamina, né? É um hormônio, já sabe, né? É um hormônio. Ela é um hormônio que age em vários setores, mas principalmente no setor imunológico. Então, se você está com a vitamina D abaixo de 30, acho que é picogramas por ml, se eu não me engano, nanogramas por ml, você tem que repor. Por quê? Porque o ideal é 60. Agora, usar doses, já vi pacientes com vitamina D de 120. E você fica assim, não, peraí, calma. Você está tomando quanto? 10 mil por dia. Não, para, vamos esperar um tempinho. Depois a gente vê como é que está a tua vitamina D e repõe de uma maneira mais, digamos assim, menos intempestiva.
Porque é perigoso você usar concentrações grandes de qualquer coisa. Até água em excesso faz mal. Verdade. Né? Você tem intoxicação por água. Mas vamos voltar então um pouquinho mais aqui na esclerose múltipla para a gente não fugir do assunto. Vamos lá. Então você estava falando dos fatores ambientais e aí você disse que pessoas que não caucasianas têm uma chance maior. Pessoas menor. Que menor. Os caucasianos têm mais chance. Os caucasianos têm mais chance, tá. E quem tem níveis baixos de vitamina D, quem tem história de infecção recente por Epstein-Barr. Porra, mas Epstein-Barr todo mundo tem. Sim, mas parece que existe associação de algo no Epstein-Barr com esclerose múltipla. O EBV, ela produz uma doença chamada mononucleose infecciosa. A mononucleose é aquela do beijo? Também, que criança pega? Também, sim. Isso é Epstein-Barr? Da Epstein-Barr, que dá febre, da adenomegalia, da dor de garganta, a famosa mononucleose infecciosa. Nem toda doença é Epstein-Barr, porque existem monolike, tem infecções que parecem. Mas parece que tem uma associação do EBV com esclerose múltipla. E uma outra associação interessante, aparentemente, é sedentarismo. A obesidade na infância e na adolescência parece estar relacionado também com esclerose múltipla. E não existem mais tantos outros fatores ambientais. Por exemplo, fatores alimentares parecem não ser importantes. Agora, é uma doença que acontece mais em adultos. Sim, é uma doença basicamente de adultos. E aí a relação da obesidade é na infância e na adolescência e não em adultos? Sim, porque você na infância e na adolescência, você cria um ambiente para a produção de um quadro inflamatório posteriormente. Porque a esclerose múltipla nada mais é do que uma doença inflamatória cerebral e de medula, né? Não afeta nervo periférico, é basicamente cérebro, medula e nervo óptico. Então, é uma doença degenerativa, é uma doença progressiva. Então, mas as pessoas com esclerose múltipla, elas não vão ficando atrofiadas também nos membros? Mas a atrofia é causada justamente pelo desuso devido à espaticidade. Não há acometimento do nervo periférico. Tá, porque eu vejo as pessoas com esclerose múltipla que aos poucos vão andando de muleta até ficarem impossibilitadas. Você imagina um surto de esclerose múltipla. Surto é definido como qualquer crise que dura pelo menos 24 horas. Tá? Imagina o primeiro surto de uma pessoa pode ser, por exemplo, perda visual. Famosa neurite óptica. Neurite óptica para esclerose múltipla. Fácil de resolver, fácil de tratar, mas que pode deixar sequela. Aí a pessoa tem o diagnóstico com base em ressonância. Fez a ressonância lá, com o protocolo correto, e aí aparecem as lesões clássicas de esclerose múltipla. Você tem dois quesitos interessantes aqui, que é um negócio chamado disseminação no tempo e disseminação no espaço. Ou seja, você tem lesões em locais diferentes, em momentos diferentes. Você não fecha o diagnóstico só com isso, mas isso é a maneira que você tem para dizer esta síndrome é esclerose múltipla? Bem, clinicamente está fechado, só que vamos ver a radiologia. Se a radiologia demonstra disseminação no tempo e no espaço, você fecha. Isso porque você tem várias doenças que também fazem isso, né? Sjögren, por exemplo, que é uma doença inflamatória, lúpus é uma doença inflamatória, BC é uma doença inflamatória e que podem dar lesões que simulam esclerose múltipla. A própria neuromielite óptica, que é uma doença que parece com esclerose múltipla, mas não é, e que afeta mais outras populações, como negros e asiáticos, também não tem essa característica clássica em todos os pacientes de disseminação no tempo e no espaço. Aí você colhe um líquor do paciente, obrigatório. O líquor tem que vir em 90% a 95% dos pacientes com um negócio chamado banda oligoclonal. O que é isso? Quer dizer que você está produzindo anticorpo dentro do cérebro. Você não está produzindo anticorpo na circulação, você está produzindo dentro do cérebro. Se você tem isso com a ressonância, o quadro clínico, e você não tem mais nada, você fecha o diagnóstico de esclerose múltipla. Agora, vamos lá, o que eu acho que mais pega, assim, as pessoas querem saber. Existe como eu fazer a prevenção? Não. Não tem como fazer prevenção. Tá. Daí eu soube que eu tive o meu primeiro surto de esclerose múltipla, então eu tenho a doença. Tem como eu estagnar essa doença? Ou ela é progressiva e eu não tenho como fazer nada? Esclerose múltipla, aparentemente, é a única doença degenerativa cerebral que tem como a gente diminuir a evolução. Existem as famosas DMDs, ou drogas modificadoras de doença.
Desde os interferons, os primeiros descritos na década de 90 do século passado, até o recente agora que saiu, o Siponimod, e outras medicações como cladribina, natalizumab, ocrelizumab. O pessoal que está me ouvindo aí com esclerose múltipla conhece muito bem esses nomes. Fingolimod, acetato de glatirame, são medicações que a gente consegue diminuir a taxa de surtos anual e aparentemente consegue diminuir a taxa de progressão da atrofia cerebral. Sim, existe. Só que a gente não consegue parar a doença. Impossível. Okay. Doutor, vamos. Vou levantar. Quer ficar em pé? Não sei. Eu estava sentada, fiquei sentada há muito tempo. Eu gosto de ficar em pé. Você também gosta? Fiquei com vontade também de ficar em pé. Eu prefiro dormir, vai ficar em pé é bom. Você prefere? Você gosta de... Você é bom de dormir? Eu sou. Quem não gosta? A família inteira é boa. Eu também gosto de dormir. Dormir é bom, né? Mas a gente, quando dorme, não vive. Shakespeare falava que o sono é o prenúncio da morte. No entanto, 1/3 da tua vida é passado no colchão. É verdade, é verdade. E quem não dorme direito não vive direito. Apesar de que eu gosto de dormir quando eu tenho sonhos maravilhosos. Eu costumo ter muitos sonhos bons. Vamos lá, gente, libera aqui. Vamos ver qual é a primeira pergunta da Célia. Ela diz, meu filho foi diagnosticado com esclerose mesial temporal bilateral. É a mesma coisa que esclerose múltipla? Se não, qual é a diferença? Não é a mesma coisa. Esclerose mesial temporal é uma alteração do lobo temporal do hipocampo, geralmente relacionado a malformação, crise febril ou sem causa, idiopático. E geralmente produz, não é degenerativo, produz crise epiléptica. Esclerose múltipla não, é uma doença degenerativa completamente diferente que você tem informação de lesões cerebrais inflamatórias em várias áreas do cérebro e da medula. Ok, obrigada, Célia. Boa sorte aí no tratamento. Helena de Osasco, preciso fazer um tratamento odontológico e tenho dúvida quanto à anestesia. Existe algum problema em um portador de esclerose múltipla ser tratado com o interferon receber esse tipo de anestesia? Bem, em termos gerais, não direcionados a você, Helena, mas em termos gerais, não. O anestesista só precisa saber, ou o dentista, que você usa interferon, mas aparentemente o interferon ele não dá grandes alterações. Agora, é claro, a anestesia é um procedimento que depende das características clínicas de cada paciente. Então, sempre discutir com o anestesista ou o dentista. Tá joia. Obrigada, Helena, pela sua participação. Severina de Campinas. Minha filha fez alguns exames e na última consulta a médica disse que o diagnóstico sugerido é de esclerose múltipla. Fiquei em dúvida. Nesse caso, esse termo posso considerar como diagnóstico fechado? Se o colega médico te falou, te mostrou os exames e te comprovou, sim. Agora, se você ficou em dúvida, discuta com ele novamente. Ou, na pior das hipóteses, peça uma segunda opinião. Para fechar o diagnóstico, eu sei que você já disse quando estávamos aqui, a gente precisa de algumas coisas. Não dá para fechar. O fechamento clínico do diagnóstico é até possível de acordo com os critérios de McDonald de 2017. No entanto, eu não conheço nenhum médico que não peça ressonância e líquor e exames para você dizer é ou não é. Ressonância, líquor e que tipo de exames? Exames de sangue à procura de doenças inflamatórias autoimunes. Ok. É isso, Severina. Vamos lá, próxima pergunta. Nada como um bom médico, né? Nair, ressonância magnética somente do crânio com contraste detecta esclerose múltipla? Sim, mas eu não vou pedir só de crânio, eu vou pedir de coluna cervical e torácica também, porque você pode ter afecção de coluna. E às vezes a disseminação no espaço também sugere alguma lesão. Se eu tenho dúvidas, eu peço ressonância de coluna cervical e torácica. Tá joia, obrigada, mas sim, a ressonância de crânio pode fechar. Tá ok. Próxima pergunta, vamos lá, é da Poliana. É possível confundirem uma esclerose múltipla com ansiedade extrema generalizada? Ansiedade não dá lesão cerebral. Bom, e ansiedade também não vai aparecer em exame? Não, então não é possível confundir. Obrigada, Poliana. Vamos para a próxima. Ana Paula, essa doença atinge mais mulheres? Quais são os principais sintomas? Boa, atinge mais mulheres. 2 a 3 vezes mais mulher que homem. E os sintomas são os mais variados possíveis. A mulher pode ter perda de visão unilateral, geralmente. A mulher pode ter paralisia facial ou diminuição da sensibilidade da face. Pode perder a força da cintura para baixo nas pernas, ou diminuir a força ou perder completamente. Pode ter bexiga neurogênica, bexiga que urina sozinha. Pode ter visão dobrada, pode ter sintomas corticais como perda de linguagem,
dificuldade de orientação espacial, pode dar sintomas semelhantes a AVC, ou seja, várias síndromes diferentes. Tem alguma idade, um marco que registre um maior número de casos de esclerose Entre 25 múltipla? e 35 anos de idade, entre 20 e 30. Mas eu tenho paciente de 15 anos e eu tenho paciente de 50 anos que começaram a doença. Ok. A Ana Paula, obrigada pela sua participação. Já respondemos. A Lúcia, tenho esclerose múltipla e faço depilação definitiva a laser de diodo. Tem alguma contraindicação ao procedimento? Teoricamente não, mas só tem que verificar se existe alguma contraindicação. Eu não sei, eu acredito que não, porque geralmente contraindicação à ressonância magnética, porque é necessário, você tem um surto, você precisa fazer a ressonância. Não adianta fazer a tomografia. Se você fez tatuagem, ou se você fez aquelas tatuagens definitivas aqui, geralmente eles pedem 6 meses para fazer a ressonância. Talvez não as tatuagens mais recentes, mas alguns laboratórios ficam reticentes. Mas no caso dela é o contrário, ela faz depilação definitiva não, laser. isso é só um preâmbulo. Porque a tatuagem é o pintado, né? Não, é só um preâmbulo. A depilação definitiva, aparentemente, não. Mas é interessante saber qual o material que é utilizado na depilação, mas aparentemente não. É o laser de diodo. O problema seria só com a ressonância, porque na verdade não tem nenhum problema com a esclerose. Ok. Obrigada, Lúcia. Próxima pergunta. Isabel, de Peruíbe, São Paulo. Gostaria de saber que tipo de ambiente auxilia mais satisfatoriamente a qualidade de vida de portadores de esclerose múltipla? O ambiente que auxilia na qualidade de vida de todo mundo. Ambiente calmo, ambiente tranquilo, sem estresse, com atividade física regular, com alimentação balanceada, de preferência uma alimentação com baixíssima quantidade de açúcar refinado, baixíssima quantidade de gordura saturada, sem refrigerante, que são coisas que fazem mal, e, é claro, um ambiente em que você possa fazer as coisas que você gosta. Não existe um ambiente para pacientes com esclerose múltipla, tem que ser um ambiente que te faça bem. Ok, obrigada, Isabel. Regina, quando desconfiar que tenho esclerose múltipla? Esclerose múltipla, Regina, vai ser um diagnóstico feito pelo neurologista, mas é claro, o paciente tem que ter a necessidade de ir ao médico. A necessidade de ir ao médico vai acontecer quando você tiver sinal focal. O que é isso? Lesão relacionada a alguma parte do sistema nervoso. Perda visual de um lado só, visão dupla persistente, perda de força de um lado ou nas pernas, dificuldade para andar, problemas em equilíbrio, problemas para falar ou para engolir. É claro que todos esses sintomas têm que durar pelo menos 24 horas para que você faça um diagnóstico de um surto. Se o sintoma dura pouco, geralmente não é, né? Pode ser um desses sintomas apenas e por apenas 24 horas? Por no mínimo 24 horas. Isso, eu falei apenas, pode ser só essas 24 horas e acabou. Por exemplo, maneurite ótica, por exemplo, ela vai durar pelo menos 24 horas. Quer dizer o quê? Ela pode durar mais de 24 horas. Agora, quanto tempo vai durar, eu não sei. Pode durar 7 dias, pode durar um mês. Tá. Se você não trata, porque o tratamento com corticoide, a pulsoterapia com solomedrol, ela serve para acelerar a melhora. Mas tem sintoma que acontece por um único dia e acabou? Não, geralmente não. Quando você tem sintomas muito passageiros, por exemplo, que acontecem por 6, 8 horas, 12 horas, em esclerose múltipla, às vezes são sintomas relacionados a calor intenso, exercício físico intenso ou sintomas relacionados a algum quadro infeccioso. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm espasticidade, que pioram a espasticidade por infecção urinária. Aí a minha mãe piorou a espasticidade, está assim faz um dia, vai ver uma infecção urinária. Ou, doutor, eu tenho esclerose múltipla, eu comecei a fazer atividade física intensa, meu olho piorou. Isso se chama fenômeno de Uthoff. O fenômeno de Uthoff é uma piora temporária relacionada a um calor excessivo. Ó, tem mais uma pergunta aqui que é da Luciana. Esclerose lateral amiotrófica, do tremor de repouso e tremor postural. Eu não sei o que ela queria saber. Eu acho que acho que eu entendi. Esclerose lateral amiotrófica é uma outra doença, é uma outra coisa e eu prefiro não comentar sobre ela aqui. Agora, é completamente diferente de tremor de repouso e tremor postural. Tremor de repouso é típico de síndromes parkinsonianas, clássico doença de Parkinson. Tremor postural tem várias causas, por exemplo, tremor essencial.
é uma causa de tremor essencial, que é um tremor relativamente benigno. No entanto, são coisas completamente diferentes. A esclerose lateral amiotrófica eu prefiro não comentar porque eu não me preparei exatamente. E essa é uma doença rara, né? Não está mais tanto. Não está mais tanto? Porque era. A gente anda vendo alguns Nossa, eu me lembro, inclusive, quando eu comecei a fazer o Vida Melhor, a gente fez uma matéria sobre ela, porque a sigla é ela, né? Sim. E era considerada uma das doenças raríssimas. Ainda é rara, no entanto, a gente anda vendo. E eu prefiro não comentar porque ainda não me preparei psicologicamente para falar dela. Qualquer hora a gente fala. Nicole quer saber o que é esclerose múltipla remitente. Esclerose múltipla remitente e recorrente é a forma mais comum de esclerose múltipla. Responde por 85% dos casos de esclerose múltipla e aquela esclerose múltipla que produz surto, melhora o surto, produz surto, melhora surto, produz surto, melhora surto. E às vezes o paciente produz o surto, faz o quadro clínico, melhora ou às vezes fica com alguma sequela. 12 a 15 anos depois, mais de 80% dos pacientes desenvolverá uma forma chamada secundariamente progressiva, que é quando eles começam a piorar independente de surto. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o prognóstico dessa doença? A evolução dessa doença é igual para todos? O prognóstico é bom. Com as novas medicações, o prognóstico tem se tornado mais interessante. Medicações via oral utilizadas não todo dia, como a cladribina, por exemplo, pode ser utilizada somente durante 2 anos e somente durante 2 meses durante os 2 anos. Mas são medicações relativamente fortes, porque elas alteram o teu sistema imunológico. O prognóstico tem se tornado interessante e a esclerose múltipla não é a mesma para todo mundo. Existem formas altamente agressivas e existem formas super benignas com um surto aqui e outro 5, 10 anos depois. Então, esclerose múltipla não é o que necessariamente vai levar a pessoa a óbito? A esclerose múltipla não mata. O que mata são as complicações que advêm de uma doença neurodegenerativa, como embolia pulmonar, infecção urinária, sepse, pneumonia, doenças cardíacas, etc. Mas a esclerose múltipla em si não mata. E essas comorbidades, elas vêm como consequência da doença sempre? Tirando esses casos que são mais específicos, que a pessoa só tem um surto pronto. Mas vão vir como consequência, assim como viriam como consequência de doenças de Alzheimer, doença de Parkinson avançadas. O que você falaria agora? Tem gente assistindo, né, que tem esclerose múltipla e que gostaria de ouvir aí uma opinião, talvez sem esperança, talvez triste. Para você que tem esclerose múltipla, a única coisa que eu tenho para falar é: você está diante, você tem em você, na verdade, você tem, não ela te tem. Você tem uma doença que é bem controlável hoje. É a única doença neurodegenerativa que tem tratamento que consegue retardar a evolução da doença. Confie no seu médico, confie em Deus, confie no seu médico. Faça as coisas que seu médico mandar, tome as medicações da maneira correta, viva a sua vida, porque a esclerose múltipla, ela limita, ela pode te limitar, não vou dizer que não limita, limita, quem tem esclerose múltipla sabe disso. No entanto, faça a sua vida o máximo que você puder fazer, porque afinal de contas a gente está aqui de passagem. É isso aí. Dr. Flávio Salem, ele está no Neuroinformação, segue lá, tenho certeza que você vai gostar, um médico que estuda bastante, sabe do que está falando. Então, você está no Instagram, é Neuroinformação. Quer mandar um WhatsApp, marcar uma consulta, bater um papo, é o 119-6313-6006, 119-6313-6006, tá fácil, isso mesmo, né? Doutor, obrigada. Cláudia, obrigado de novo. Uma ótima tarde, até a próxima. Pra você também. Viu?